Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, onde vamos terminar a primeira parte do capítulo 2 do livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos. Né? Quem está chegando aí no grupo agora e tiver interesse, né, eu estou comentando nos grupos do WhatsApp, aí, nos mais privados, né, do grupo do seminário aqui comigo, do grupo de supervisão clínica. E no Telegram também, esse livrinho aqui, tá? A gente está com as últimas... vai ser a última reimpressão do livro, tá, gente? Então aproveitem aí, comprem, é a última mesmo. Depois nós não vamos mais fazer, não. Se tiver alguma reimpressão, vai ser pelo ESP, por conta das pós-graduações e tal, mas a princípio, assim, ao público geral, nós não vamos fazer, tá bom? Então, a gente parou na parte sobre a praxis, né? Que Lacan chama a psicanálise de praxis. Eu vou retornar aqui na página 44, ali no primeiro parágrafo, em Ciência e a Verdade, porque acho que isso aqui já dá muito pano para manga, tá? Daí a gente vai poder pensar a partir daqui as outras questões a respeito da nossa prática clínica. A partir da semana que vem, né? Não, desculpa, gente. Página 42, né? Aqui, ó, bem no comecinho, página 42. Como dirigimos o trabalho, tá? Qual a posição que ocupamos? É aqui que a gente vai começar, tá? Eu marquei errado. Ali a gente tem depois na página 43 a questão da praxis. Mas vamos lá. Para quem quiser depois, né, participar do seminário comigo agora em fevereiro, a gente vai abrir vagas. E ali, a partir da semana que vem, na terça-feira, dia 7 de fevereiro, das 9 ao meio-dia, nós vamos trabalhar com as primeiras sessões Tempo de Ver e vamos avançar até aonde a gente conseguir, tá bom? Feitas as introduções, lembrando que sempre que vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem, por favor, abrir aí o vídeo para comentar, tá? Para questionar. E também... para quem está assistindo depois a gravação, pode comentar aí no link do YouTube, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar com a leitura do livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, capítulo 2. Estamos na página 42. Né? Como dirigimos o trabalho? Qual a posição que ocupamos? A resposta a essas questões podem ou não configurar o tratamento ofertado como uma psicanálise ou como outra coisa. Notem que uma rosa, se não se chamasse rosa, teria o mesmo perfume, como disse Romeu a Julieta. Podemos saber se é ou não análise pelo cheiro. Digo isso de forma metafórica. Aqui, né, de acordo com o Leite. Esse Leite aqui é o Márcio Peter Souza Leite, tá? Que escreveu... Nossa, eu tava com esse livro aqui na mão. Deixa eu pegar aqui porque é uma referência muito bacana, muito bacana. Sérgio já leu, né, Sérgio? Aqui, ó, pessoal. Esse livro, Psicanálise Lacaniana. Estou lendo na metade dele. Eu li só algumas partes dele, mas achei maravilhoso. Né? Não sei se vocês conseguem ver aí certinho. Mas não é um livro fácil não, meu mar. 5 seminários para analistas kleinianos. Oi? Qual o nome do autor? Repete, por favor. Márcio
Peter de Souza Leite, Isso. Psicanálise Lacaniana. 5 seminários para analistas kleinianos. Esse aqui foi uma série de seminários que foi realizado nos Estados Unidos. Tá? É bem bacana isso, né? 90 anos depois do Freud, 90 anos depois do Freud ter ido aos Estados Unidos, foi lá o Márcio e fez esse seminário. Vocês lembram do texto 5 lições do Freud? 5 lições aos médicos, quando Freud vai para Nova York. Não sei se, acho que foi Nova York, né? Bom, foi para os Estados Unidos para apresentar a psicanálise para o continente americano. 90 anos depois, vai lá, Márcio Peter de Souza Leite apresentar a psicanálise para os psicanalistas. O que algumas pessoas estão começando a sacar é que a psicanálise de orientação kleiniana, ela tem alguns problemas, tá? Que a psicanálise lacaniana resolve. Agora, existem também problemas na psicanálise lacaniana? Existem. Óbvio que existe. Mas, basicamente, algumas questões referentes a atendimento de alguns tipos clínicos, né? A psicanálise lacaniana resolve muito bem. Tá? Vamos lá. Então, fica aí de referência para vocês, né? O Psicanálise Clínica Primeiros Passos. Lembrando, primeiros passos, tá? Esse aqui já é quarto, quintos passos. Mas dá para ler, não é impossível não. Outro livro que eu adquiri aqui recentemente, que vale a pena a leitura, eu comecei a ler, assim, tá bem interessante, né? É o Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, o Laboratório do Analista, do Coutinho Jorge, né? Volume 4 aqui. Eu tenho o 1, 2, o 3, o 2 eu não tenho não, mas eu tenho o 1, o 3 e o 4. Então, assim, é uma coleção bacana para orientar a nossa clínica, tá? Vamos lá. Então, o que o Márcio Peter falou? Entre os leitores de Lacan, notam-se grandes divergências em relação ao estilo de cada um quanto à forma de se conduzir perante a clínica, o que muitas vezes revela atitudes até mesmo paradoxais. Por que a gente está falando disso aqui? Porque aqui eu vou retomar um pouquinho disso, né? Mas se você vai se orientar, por exemplo, por um autor, Násio, você vai ver que a orientação que Násio dá para a direção do trabalho, para a direção do tratamento, né, direção clínica, às vezes é divergente àquilo que o Marco Antônio Coutinho Jorge, né, escreve, que também é divergente do que Miller escreve. E sim, eu tô colocando Coutinho Jorge, Násio e Miller no mesmo patamar. Acho que são pessoas que a gente, no mínimo, deve conhecer o trabalho. Tá? Então, são divergentes. Mas o que se mantém, né, para que a gente possa continuar chamando um tratamento de psicanálise? Primeiro, que o analista trabalha com o inconsciente. E por trabalhar com o inconsciente, não é a história de vida do analista que conta, não é aquilo que o analista acredita, não é nessa série que eu estou trabalhando no Instagram sobre a bipolaridade, depois nós vamos entrar com a questão da depressão e depois ansiedade e pânico, mas ali hoje eu falei um pouquinho disso, né, da causalidade, e amanhã eu vou falar sobre o tratamento e cura. Quando a gente vai pensar ali a bipolaridade ou qualquer um desses diagnósticos que nos chega a partir da psiquiatria, né?
O que nós temos que fazer, basicamente, é acolher o paciente e, a partir daí, verificar em transferência o que se produz. Então, primeiro ponto, né, que nós vamos ver aqui na discussão do livro a partir da semana que vem. Primeiro ponto, e isso é muito importante, minha gente, basicamente nós trabalhamos tão somente com a fala do paciente, com a palavra do paciente, com aquilo que se produz na relação transferencial. Mas a própria relação transferencial, né, analisável, por assim dizer, ela é efeito das intervenções do analista. Beabá da psicanálise. Ah, Marco, mas já existe uma transferência anterior? Sim, tal qual um diagnóstico anterior ao trabalho, né? A questão é que essa transferência anterior não nos serve para muita coisa, assim como o diagnóstico anterior ao trabalho. Se não soubermos manejar, né? Se não soubermos dirigir aí essa primeira transferência para produzir uma demanda de amor e uma demanda de saber, a coisa não vai caminhar muito bem. Tá? Então, primeiro que é só a palavra do paciente que conta, só a história do paciente. Segundo que nós sustentamos de cabo a rabo que não sabemos mais do que aquilo que o paciente nos diz. Tá? Terceiro que estamos numa posição ética, muito distinta de qualquer outra prática, saúde mental ou não. Essa posição ética não vem nos manuais, não é um código imitável, mas é uma posição que nós devemos tomar no sentido de que há que se colocar numa posição com o analisante, tá? Lacan vai escrever isso no texto A Direção, o Tratamento e os Princípios do Seu Poder, como o morto no jogo de bridge, as cartas todas reveladas à mesa. Não importa a minha experiência, a minha história, o meu saber. Há que sustentar que o paciente fale o que vier à cabeça e que as minhas intervenções não sejam no sentido de significar aquilo que o paciente está dizendo, mas para abrir, para se verificar as outras possibilidades desse dizer. O analista separa o saber da verdade. A verdade vai ser uma produção. Não está dada. Não é uma verdade que se procura alcançar como algo que já está ali. Esse foi um dos primeiros enganos de Freud, e que as pessoas, infelizmente, que não leem Freud, insistem em dizer, até hoje. No sentido de que, olha, o trauma tem uma causa específica. Isso é pré-psicanálise. Depois o Freud vai entender que não é uma causa, que existe uma cena, existe uma interpretação da cena, e o trauma se dá nessa interpretação, na articulação, né, dos tempos de primeira cena, segunda cena, e a partir da segunda cena uma reinterpretação da primeira. Ou seja, a primeira cena, até então, não era nada, só uma lembrança. Veja, não tem uma causa única, é preciso uma série de condições.
uma série de disposições. Agora, se o analista fala daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, daquilo que ele escutou, daquilo que a teoria diz, o paciente jamais vai conseguir produzir uma verdade sobre o saber que ele traz nas sessões de análise, ok? Muito difícil? Tranquilo? Vamos lá. Lembrando que tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, pessoal, é Lacan relendo Freud, tá? Leia um texto do Freud, O Inconsciente. Ou melhor dizendo, Construções em Análise. Vocês vão ver que belíssimo que é esse trabalho da psicanálise, tá bom? Isso tudo não implica em dizer que há na psicanálise, em especial de orientação lacaniana, um oba-oba, no sentido de que qualquer um faz o que bem entender. É precisamente o contrário. É necessário, abre aspas, que o analista sustente sua posição. Que ainda é o Leite, né? O Márcio Peter. Sustentar sua posição não se trata apenas de um pensamento de posição teórica que irá ser a referência do fazer clínico, mas também a posição de analista, o lugar que ocupamos na relação com o paciente e que nos permite chamar uma prática de psicanálise. Então, nós temos aqui dois elementos. Primeiro, a posição teórica que me permite, a partir dessa posição, teórica, aplicá-la, né? E nessa aplicação ter aquilo que nós chamamos de uma prática, ok? Certo aqui? Até aqui? Podemos caminhar? Por outro lado, para aplicar essa teoria, é necessário sustentar a posição de analista, que a teoria me indica, mas que a teoria nada serve nesse segundo aspecto. A teoria de nada me ajuda nesse segundo aspecto. Essa imbricação, como é que nós vamos fazer para sustentar a posição de analista nesse segundo aspecto, do lugar que nós ocupamos? Análise pessoal. Chegar até o fim, ou seja, chegar até a finalidade última de um tratamento psicanalítico, que é verificar a produção do analista. E aí nós já discutimos aqui, e no final do livro, né, a gente tem ali uma série de elementos para pensar isso, que não é porque se alcançou a finalidade da análise que a análise propriamente dita acabou. O Lacan, quando ele vai trabalhar com essa direção, né, qual a finalidade de análise para além da terapêutica, ou seja, há uma finalidade terapêutica e há uma outra finalidade que vai de alguma maneira garantir os efeitos terapêuticos, garantir mesmo, tá? Acho que aqui a gente pode usar sem sombra de dúvidas essa palavra, que é a produção do analista. A produção do analista é, na realidade, quando o paciente, e hoje eu falo isso com muita tranquilidade, na minha cabeça isso está muito claro, pode ser que eu não transmita, não ensine da melhor forma possível, aí vai depender de vocês, né, de me dizer se deu para entender ou não, mas, né, na medida em que eu passo pelo processo de análise, naquele ponto, né, de resolver o impasse que me fixa na minha fantasia, né? me fixa nesse lugar, né? Na relação com o outro e por aí vai, e mais, na medida em que eu vou verificando no meu percurso de análise esse processo de desser, de tirar todos aqueles predicados que o outro me coloca e que de alguma maneira eu me faço ser para o outro, eu consigo me sustentar no lugar de analista. Por quê? Porque vai ser somente na medida
em que eu reconheço que não sou, é que eu posso me dar ao luxo de ser qualquer coisa que o analisante demandar para que uma análise se produza. Fácil ou difícil? A Carla colocou aqui, né? Como assim a teoria nada ajuda? Se eu não souber a teoria na clínica, não posso ferir a ética? Carla, excelente pergunta. A teoria não ajuda em nada justamente nessa posição que nós ocupamos, tá? De objeto, de semblante de grande outro. Aqui a teoria não nos ajuda em nada. No entanto, para que eu saiba como intervir, o momento de intervir, o porquê intervir, que eu saiba a lógica da direção do tratamento, é necessário a teoria. Entenda então que são dois aspectos indissociáveis. Ficou claro ou não? Ficou, obrigada. Ficou. De nada. Marco, uma dúvida. Oi, diga. Quando você disse que a gente tem que se desfazer, né? Essa última parte que você falou, não... Desculpa, quem que estava falando? Desculpa, eu coloquei... Oi, Thaís, vamos lá. Você falou ali nessa última parte sobre quando eu não sou nada, que eu posso ser aquilo que o paciente precisa, analisando, é isso? Vamos lá, não é não eu sou nada. Tá falando da transferência. Isso. Mas teria um exemplo prático da... eu até onde vocês conseguem imaginar, eu sou homem. Existem pessoas que vão me procurar porque eu sou homem. E me procurando porque eu sou homem, alguma coisa da transferência pode ter relação com essa perspectiva de que o Marco, como homem, vai entender. Ou ainda, o Marco, como homem, vai poder me dar aquilo que eu espero. O olhar de um pai. Veja que tem a ver com a fantasia do paciente. Percebe? Ficou claro? Uma vez eu ouvi uma aula até do Cesarino, que o analista não tem sexo. Isso. Eu trouxe essa frase para um grupo aqui que eu participo, de psicanalistas, e a maioria mulheres, e aqui na Bahia tem muitas discussões de gênero, questões sociais, e a frase foi muito... Eu falei assim sobre o que eu já tinha ouvido, e a frase aparentemente pegou super mal, né? Elas discordaram completamente, eu como nova, né, entrei no busão agora, longe de mim querer sentar na janela, porque ali só trouxe, mas foi interessante trazer a frase, gerar aquela discussão. Porque a frase, o que elas falaram na sua maioria é que isso é retirar o imaginário. Não. Vamos lá. O analista não tem sexo, não tem corpo, não tem querer, não tem ser. É uma função. Mas e aqueles que te procuram por você ser homem e querer a visão de um pai? Esse é o ponto, esse é exatamente o ponto dessa primeira transferência imaginária que eu comentei com vocês. Que se não soubermos manejar muito bem essa primeira transferência imaginária através das nossas intervenções, no sentido de produzir uma demanda de amor em demanda de saber. Por que demanda de amor? Porque se procura aquilo que supostamente vai me completar. Percebe? Aquilo que me falta. Só um minuto, a G levantou a mão aqui, só um minuto, G. Tá? Então, nessa primeira transferência imaginária, procura-se alguém, seja quem for, para tentar uma completude, que é impossível.
A questão é, sabe o analista intervir? Intervir. Para que ao invés de sustentar essa demanda de amor, nós com as nossas intervenções possamos transformá-la em demanda de saber? Diga, G. Eu tenho uma dúvida. Essa questão de que você falou que alguém te procura por você ser homem, não tem a ver um pouco com a questão de identificação? Isso. Sim, com certeza. Tudo isso que vai estar na base dos motivos por que alguém me procurou, por vezes, não aparece nas entrevistas preliminares ou nas primeiras sessões. Por mais que eu recomende na supervisão que as pessoas perguntem para os pacientes, por que comigo? Ah, tá. Muito obrigada. Eu queria indicar um livro para vocês que eu li e me abriu bastante coisas, assim, que é Por que nos identificamos, do Daniel Omar Pérez e do Alexandre Starnino. É um livro bem bacana, mas bem difícil. Tá aqui eu tenho ele aqui, né? Mas é um livro bem bom, né? Por que nos identificamos, do Daniel e do Alexandre Starnino, Daniel Omar Pérez. É bem bacana. A Mari... Tá certo, Marcos, obrigada. De nada. A Mari colocou aqui, né? A questão é desconstruir essa impressão no paciente. Mari, não se trata de desconstruir, mas de acolher, né? E aos poucos ir mostrando para o paciente. Esse é o trabalho que nós vamos ver isso, né, se produzindo aqui a partir de fevereiro, quando entrarmos aqui nos 4 discursos, né, no seminário, na leitura do livro aqui. Mas a gente vai intervir no sentido de tentar revelar ao paciente, né, que isso que ele procura, de alguma maneira, tem suas raízes na sua história. Que aquilo que ele reconhece que lhe falta, e nem sempre isso é fácil de fazer, né? Só é possível, tá, de ser reconhecido de fato a falta, não o que falta. Percebem a diferença? Não é reconhecer o que falta, mas reconhecer a falta. Na medida em que nós vamos intervindo e vai se produzindo ali a estericização do discurso. Então, não se trata de sair desse lugar no sentido de uma pulseirinha. Quando eu estava fazendo supervisão na UEL, eu era aluno lá de psicologia no 5º ano, e os alunos costumavam dizer que era importante que o analista carregasse uma pulseirinha escrita: você não é isso. Não é por aí. Não se trata de você não é isso. Nota que a análise pessoal vai permitir a você ocupar qualquer lugar que seja necessário ocupar. Se você se confunde a partir do seu sintoma, da sua fantasia, com aquilo que o paciente espera de você, demanda de você, não tem análise possível. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer semblante de objeto. É preciso acolher esse sofrimento, questionar de onde vem. Alguma dúvida aqui? Podemos prosseguir? Então, isso tudo começou porque estávamos discutindo dessa
dessa questão, né, se a teoria nos ajuda na clínica. Eu, a partir do momento que eu me dei conta de alguns textos, especificamente do Alfredo Eidelstein, né, e de alguns outros colegas, onde eles trazem justamente esse aspecto de que a teoria, a supervisão, a análise pessoal, as leituras, o meu tempo, a minha experiência, de nada me serve quando eu acolho um paciente na clínica. Sessão após sessão, isso tudo não serve para absolutamente nada. Em um primeiro momento eu acreditava que se tratava de quase que esse movimento mesmo de menosprezar, né, a teoria, mas não. Até a leitura passa essa impressão, né? Se trata de reconhecer que existe uma posição que o analista deve ocupar, né, de não saber absoluto. Tá? Só que, para ocupar essa posição de não saber absoluto, é preciso muita análise pessoal, passando pelo percurso do descer, reconhecendo que não sou isso, né, para o bem e para o mal, que não é porque eu sou ou deixo de ser que alguém vai me amar ou deixar de me amar, que é muito mais a partir das expectativas. A gente não tem, minha gente, aquela famosa frase, né? São seus olhos. Existe algo de mais verdadeiro nisso do que o amado fala para o amante? São seus olhos. Então, tem esse aspecto da análise pessoal, mas tem também o aspecto da teoria, né, que me ajuda a ficar nesse lugar. Por quê? Sem uma teoria que sustente essa prática, a prática mesma é vazia. Caímos no achismo, no oba-oba, na pseudociência, na religião e por aí vai. Ficou claro isso? Que há uma teoria que embasa a prática, mas para que essa prática seja... mas para que essa prática possa ser realizada, é necessário um percurso de análise, aonde se revele esse descer, a despredicação do sujeito, aonde se revele a evanescência dos predicados que nós tomamos pra gente e acabamos dizendo, eu sou. Qual é o pior predicado que existe para quem quer trabalhar com a psicanálise? Vocês sabem dizer qual é? Eu sou o quê? Psicanalista. Posso chutar? Já disse. Eu sou psicanalista. E enche o peito para falar. Sério? É? Ou exerce essa função em determinados momentos muito particulares do dispositivo clínico, no tratamento das pessoas que estão em sofrimento e te procuram. Vamos lá. Marco, é evanescência do predicado. É isso. Fale mais sobre isso, por favor. É evanescência do predicado. Um predicado só serve na medida em que você acredita naquilo que um outro está te dizendo
nessa relação. Silvana, eu acho que essa questão aí é bem bacana que você está colocando, né? Porque, veja, vocês já pararam para pensar que muita gente chega na clínica, muita gente, né? A gente aponta para lá, mas com os dedos para cá, né? Porque na relação amorosa ama narcisicamente aquilo que o outro diz que a gente é. Já pararam para reconhecer isso na análise de vocês? É como se eu procurasse as pessoas para me relacionar, e eu estou falando aqui de amor, não de cunho simplesmente sexual e tal, mas de amor enquanto família, enquanto amizade, enquanto que eu estabeleço laços de amor, vínculos com os outros, muito mais, porque de alguma maneira esses outros me reconhecem a partir daquilo que eu acredito ser, predicando a relação, do que aquilo que eu posso ser, do que aquilo que eu não acredito ser. Tempos sombrios em que vivemos. Tudo aquilo que me dizem que eu sou e por alguma razão eu não concordo, eu ponho para fora da minha bolha, cancelo, excluo, bloqueio. Quantos psicanalistas decentes vocês já não ouviram dizer que bloquearam, né, pessoas de determinados grupos? Nenhum, né? Agora, quantos foram bloqueados, excluídos, expulsos por dizer alguma coisa que feriu narcisicamente? E eu não estou falando aqui, porque às vezes você pode ser excluído de um grupo porque não respeitou as regras em algum momento, algum tempo, ok? Passou batido, a pessoa exclui, tudo bem, sem problemas. Mas eu estou dizendo aqui basicamente das exclusões que acontecem com frequência quando você diz alguma verdade e essa verdade fere narcisicamente ou estraga o negócio de alguém. Vamos lá. Vamos seguir. Essa imbricação, então, entre a prática e a teoria fez com que Lacan, em alguns momentos, nomeasse a psicanálise como uma praxis. Estamos entrando, então, no coração do problema. Não há alguém que consiga dirigir um tratamento sem a teoria. Lacan, se eu não me engano, fala isso em nota italiana, nos outros escritos, né? Por outro lado, não há alguém... Deixa eu ver se eu pego aqui já o texto para vocês. Nota italiana... 311. Por outro lado, a teoria, sem essa vivência do divã, que não é como Freud colocava, tá? De que o analista deveria passar por um mínimo de sessões de análise para testemunhar o inconsciente. Bom,
isso é fácil de fazer, né? Esses dias eu estava lendo aí num site onde o coleguinha forma psicanalistas, ele é o diretor, dono e coordenador, e ele tem ali uma formação de analistas em que o cara libera para estágio prático quando a pessoa faz 8 sessões de análise didática com ele. 8, 10, 12, não lembro, mas baixíssimo assim. Para, né, gente? Para. Não fez nenhuma demanda de análise. Olha, eu duvido. Pode ser que uma ou outra pessoa, beleza, né, que aconteça. Já chega na clínica e a coisa tá tão assim, ou a pessoa já passou por análise antes, né? E aí vai ter uma demanda de análise meio que já quase pronta. Porque já tem um percurso. Mas é raro isso. É raríssimo. Raríssimo. Talvez em Vicenes. Aqui, ó. Bom, aqui o Lacan, na nota italiana, ele vai insistir nessa ideia, né, de que o analista ele depende de levar a análise pessoal até o fim. Mas levando a análise pessoal até o fim, né, vai se produzir um analista da própria experiência, na medida em que ele verifica esse desser. Veja, não é só, e aqui eu acho que está o pulo do gato, não é só você reconhecer que você se faz, né, daquilo que os outros demandam que você se faça numa relação de amor. E que você simplesmente, para minha mãe eu sou um bom filho e tal, para o meu pai um bom filho, para minha esposa um bom marido, para minha filha um bom pai, e um bom, vai se repetindo alguma coisa, e de repente chega no ponto de análise que você realmente, eu não sou bom, né? Eu sou medíocre, eu sou mais ou menos, às vezes eu sou até ruim. Não é isso, minha gente, isso está no plano da consciência, é viver na carne, que bom, para quem quer que seja, é cumprir as expectativas da fantasia do outro sobre você mesmo. E não é não ser bom, atenção aqui, mas é viver na carne, a impossibilidade de ser o que quer que seja que venha do outro. Ser bom filho pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó, nunca vai ser o mesmo. Um bom filho pra mãe, às vezes, é aquele menino que chega, às vezes, estou conjecturando aqui, é aquele menino que chega, que tira o tênis na hora que entra em casa, que põe o tênis guardadinho, que vai, né, já toma um banho porque voltou da escola, aí janta, faz as tarefas e vai dormir. Pro pai, às vezes, tá? É aquele que chega e faz aquela bagunça porque chegou em casa e abraça e beija. Pro vô, pra avó, é aquele que chega, senta, começa a conversar e esquece que tem que tomar banho. Não sei. Tá vendo como é impossível ser bom filho? Como esse predicado, bom filho,
depende de quem predica? Alguém havia levantado a mão? O bom marido, então, Diga, Cláudia. Bom dia, Marco. Bom dia. Pessoal. Hoje eu estou no culto aqui. Eu queria perguntar, não sei se tem a ver aí, quando fala, não sei se é nesse sentido, quando fala que o analista paga com o seu ser. Claro, Clau, com certeza. Com certeza, tem a ver. Aqui nos outros escritos tem outro texto também, né? Tem a nota italiana, né? Gente, a nota italiana é belíssimo. Acho que é um texto que a gente pode... É pequeno. Acho que depois do Tribe, do Freud, do Desejo do Inconsciente, vou convidar a Fernanda Samico e o Volaco para a gente ler esse texto e discutir. Mas vamos lá. No texto Proposição, né, 9 de outubro de 67, Lacan ele vai trabalhar justamente com essa perspectiva do desser, né? Na questão do paga com o seu ser, tem muito a ver com isso. Porque, olha aqui, ó. Vamos lá. Página 259 dos outros escritos, né? A passagem de psicanalizante a psicanalista tem uma porta, cuja dobradiça é o resto que constitui a divisão entre eles. A divisão entre psicanalizante e psicanalista não são a mesma coisa. Porque essa divisão não é outra senão a do sujeito, da qual esse resto é a causa. Ou seja, a causa é aquilo que divide o sujeito. Objeto A. Nessa reviravolta em que o sujeito vê sossobrar, ou seja, naufragar, a segurança que extraía da fantasia, em que se constitui para cada um sua janela para o real, o que se percebe é que a apreensão do desejo não é outra senão a de um desser. Para que o desejo possa aparecer, é necessário, é condição subtrair os predicados que revela aquilo que o desejo do outro, de alguma maneira, me faz me constituir. Percebam? Não é o outro que me constitui, sou eu que me constituo para o outro. Nesse desser. Gente, vamos lá, pausa aqui. Quantas sessões para isso acontecer? Vamos continuar. Nesse descer, porque senão a gente vai ficar pausado 5 anos, né? Nesse descer, revela-se o inessencial do sujeito suposto saber. Ou seja, revela-se que o sujeito suposto saber não tem essência. A ausência de essência do sujeito suposto saber. O inessencial. Donde o futuro psicanalista entrega-se ao agalma da essência do desejo. Qual é a essência do desejo? Não é por acaso que eu, Gustavo Lá, com a Fernanda Samico, estamos trabalhando com o texto do Tribe, do Freud, Desejo do Analista. A essência do desejo é a castração. Não é uma coisa em si, um objeto palpável. É justamente o contrário.
É a castração que produz a falta. Eu vou mandar a real aqui para vocês. Enquanto você acredita estar completo, não tem análise possível. O desejo está obturado. A questão é, uma vez que se perde algo, e a partir dessa perda, um mal-estar se produz, nós percebemos que perdemos algo. Que algo era importante. Que algo existia. Marco, você está falando grego. Provavelmente. A ideia aqui é: quantas vezes vocês já não passaram pela experiência de descobrir que amavam no exato momento em que perderam? Já aconteceu isso com vocês? É no exato momento em que perderam que sentiram falta. Isso é irredutível. O desejo tem essa essência irredutível. Só pode procurar o que quer que seja, na medida em que a castração opera. Nesse desser, revela-se o inessencial do sujeito suposto saber, donde o futuro psicanalista entrega-se ao agalma da essência do desejo, disposto a pagar por ele, ó, pagar aí com o ser, né? Tudo isso para falar do pagar com o ser. Disposto a pagar por ele, em si reduzindo ele e seu nome ao significante qualquer. Porque ele rejeitou o ser, que não sabia a causa de sua fantasia. Ou seja, rejeitar o ser que não sabe a causa da fantasia. Você faz análise para sacar a causa. Não dá mais para dizer que você não sabe, que você ignora e blá blá blá, né? Porque ele rejeitou o ser que não sabia a causa de sua fantasia no exato momento em que, finalmente, esse saber suposto, ele passa a sê-lo. Que ele saiba do que eu não sabia do ser do desejo, ser do desejo, do que acontece com ele ao ter vindo ao ser do saber, e que se apague, Sicutipalha, né? Por aí vai. Então, 2 textinhos, proposição e nota italiana. Complicado? Complicado, mas que esclarece muita coisa. Muita coisa. A Cláudia comentou aqui, fazendo as pazes com Lacan, começando a perder o medo desse bicho papão. Cláudia, o bicho papão é muito mais aquele que nos embriaga com um melzinho, nos colocando numa posição de inibição, de passividade, de já sei, do que um que nos provoca, nos tira do lugar, nos chacoalha, nos faz acordar. Sim, faz a gente perder o sono também, porque aí a gente vê que é possível entender, que não estou entendendo agora, mas que, sei lá, é provocativo, eu não consigo desistir de entender. É isso. Muito bom. A questão é que alguns analistas lacanianos acham que falar lacanês vai ajudar. Já temos um problemão para entender Lacan, né? Aí ainda inventam um dialeto, né? Lacanês. Vamos lá, vamos avançar.
O próprio termo praxis, então, tudo isso para falar da importância da análise pessoal, de chegar até esse descer, pagar com o ser, percebem? Que somente a partir daí é possível sustentar-se no lugar de analista. O próprio termo Oi? Que página você está aí? Eu fechei meu livro perdido. Página 42, indo para 43, no último parágrafo, tá? Obrigada. De nada. O próprio termo praxis pode ter muitos sentidos. Então, acho por bem retomar o termo onde ele aparece no texto de Lacan, mais precisamente em seu seminário de 64, onde ele versa sobre os 4 conceitos fundamentais. Ali, Lacan interroga seu público, no meio do seminário, o que é uma praxis. Tenham em mente que o sentido que Lacan dará para esse termo é diferente do que encontramos em Aristóteles, em Marx. Acho que... não é Heidegger. Tem um outro leitor de Marx que também trabalha com essa ideia de praxis, tá? Hegel, se eu não me engano é Hegel. Em Marx e também nos dicionários de hoje em dia. Lacan define a psicanálise como uma praxis e sustenta que uma praxis é, a seu modo de pensar, abre aspas, o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo homem, qualquer que seja, que põe em condição de tratar o real pelo simbólico. Uma psicanálise deve necessariamente tratar o real pelo simbólico. O que isso quer dizer? No simbólico, estamos no campo da linguagem, no real, no campo da vida, do acaso, do acontecimento. Palavrear a vida. Colocar o máximo possível. O máximo possível. No simbólico. Aquilo que é da ordem da vida, do real, do acaso. O máximo possível. Tá? É preciso compreender que o que Lacan chama de real e de simbólico são conceitos que durante toda a sua obra foram tratados e elaborados de forma articular com o imaginário, uma teoria que dê conta da realidade do humano e principalmente que permita uma clínica psicanalítica para o tratamento do sujeito. As psicoterapias geralmente trabalham no máximo, com o imaginário para tentar, com o simbólico, para tentar acompanhar o imaginário. O que é isso? É poder palavrear, né? Fazer um trabalho com a palavra, para reduzir a imaginação dos pacientes. Reduzir os sentidos que os pacientes dão a determinados fenômenos. Me utilizar do lugar que o paciente instaura, me coloca como autoridade para dizer aquilo que eu acredito que ele tem, aquilo que eu acredito que ele é e aquilo que eu acredito que ele pode ser. Só um minuto, Sérgio. Pessoal, quando forem fazer alguma intervenção, ergam a mão, por favor, para eu acompanhar aqui, tá? Senão me perco. Só um minutinho. Como isso acontece na prática clínica? Muito simples. Quando um paciente procura um médico ou um terapeuta e o terapeuta diagnostica e diz: você sofre disso por causa disso, disso e daquilo, e é assim, assim, assado que a gente vai trabalhar. Isso funciona para algumas pessoas, claro que funciona. Mas para muito menos pessoas do que se costuma falar, se costuma divulgar. A psicanálise também não funciona para todo mundo. Mas ela funciona para quase todo mundo que tem na causa do seu sofrimento
uma determinação inconsciente. Que aí sim é possível fazer esse trabalho de acolher o real, de trabalhar com o real. Diga, Sérgio. Tá mudo. Você estava falando esse negócio da psicoterapia, né? Que acontece, né? É que assim você vai colocando coisas em vez de retirando, né? Então o descer não vai acontecer nunca, né? Você vai só colocando. Isso. Enquanto você precisa retirar, né? Quer dizer, os caras trabalham com a retirada, vamos dizer assim. Isso. Com despir, né? Se livrando de algumas coisas. Gente, o que é um diagnóstico? Um predicado. Agora, uma coisa é você carregar um predicado, outra coisa é você fazer do seu predicado um sobrenome. Que é o que eu venho discutindo lá no Instagram com relação à bipolaridade, e logo mais depressão, pânico, ansiedade. É você colocar isso como sobrenome. É só isso que eu queria falar. Ótimo. A tua percepção tá muito bacana, Sérgio. É bem por aí mesmo. Eu acabei de falar com vocês de outra forma o que está no texto do Freud, 1905, né? Onde ele faz a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Nós vamos trabalhar, esse texto acho que vai ser um dos primeiros que nós vamos trabalhar aí no seminário pelo ESP, às terças-feiras. Bem beabá, assim, mas precisa passar por ali para a gente poder avançar. Né? Vamos lá. Bom, mais do que apontar um caminho unívoco sobre o método psicanalítico, proponho com essa abertura que os leitores estejam advertidos e atentos de que a psicanálise não é uma ciência em que a metodologia seja passível de uma única leitura, tal qual nos propomos com a matemática, quando, ao aprendermos os conceitos básicos, conseguimos em qualquer parte do mundo resolver uma equação, por exemplo, 2 mais 2 igual a x. Ao citar Quinet, Weg, Jorge e Leite, o que pretendo com isso é demonstrar como é possível pensar a questão do que é a psicanálise, sua entrada, os primeiros momentos, seu percurso e seu fim, não como uma experiência em que seja possível um passo a passo metodológico muito bem estruturado que dê conta de todas as psicanálises, lembrando que cada paciente passa por uma psicanálise. É impossível de você repetir os efeitos analíticos de um tratamento. A teoria nos orienta a isso. Agora, os efeitos terapêuticos, a partir das intervenções analíticas que visa justamente, né, mexer no imaginário simbólico e real, na estrutura do sujeito, aí sim. Tampouco quero, ao apontar as diferentes leituras, incentivar uma percepção de que a psicanálise seria algo como uma experiência a ser articulada a partir do achismo de cada um. E eu insisto nessa palavra achismo. Eu insisto nessa palavra achismo, porque é bem isso mesmo. Acho que, talvez, se... No grupo de supervisão eu falo muito isso pro pessoal, né? Falo, vamos tomar cuidado com o se. Se você fizesse isso ou aquilo, talvez o efeito fosse esse. Meus amigos, tratamento psicanalítico não é Hollywood, que você pode fazer o que você quiser, voltar no passado. Uma vez que se faz uma intervenção, o pior que pode acontecer é não acontecer nada. Porque geralmente alguma coisa acontece. Não tem volta. Não tem volta.
Para resolver esse problema, pretendo que o leitor compreenda que a psicanálise possa ser vista como um caleidoscópio, que permite algumas, não todas, possibilidades e também algumas maneiras de clinicar, mas que dependem necessariamente da teoria para que isso possa acontecer. Então, uma vez que alcançamos na análise pessoal esse passo, né, passe, esse momento do passe, de passagem analisante a analista, dependemos agora da teoria que sustentará o meu fazer, as minhas intervenções, o como vou dirigir um tratamento. Em A Ciência e a Verdade, Lacan afirma que, por nossa posição de sujeitos, somos sempre responsáveis. Muitos se utilizam dessa afirmação de Lacan sem retomar todo o contexto do parágrafo e, mais ainda, do texto em que está inserido. O que Lacan estava fazendo em 66, ao abrir o seminário sobre o objeto da psicanálise, era afirmar categoricamente que, primeiro, a psicanálise é uma ciência e não uma religião, reiterando que havia trabalhado um ano antes, em 64. 2, né? Tem alguns erros aqui no livro, que se vocês acharem os erros, podem mandar para a gente que a gente vai corrigir na segunda edição, tá? Bem no início do seu seminário sobre os 4 conceitos fundamentais, e talvez o mais importante, que nós, psicanalistas, somos responsáveis por nossa prática e, ao mesmo tempo, se me permitem a metáfora, reféns da teoria que orienta nosso fazer clínico. A prática do psicanalista depende necessariamente da teoria e, se pensamos a psicanálise como uma operação sobre o sujeito, deveríamos sustentar minimamente de que sujeito estamos falando para, somente depois, nos colocarmos como analistas a receber outros em nossos consultórios. Olha que interessante aqui. Nesse texto, A Ciência e a Verdade, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui rapidinho, né? Porque é magnífico o que o Lacan escreve aqui. 869. O que ele está... Aqui, ó. O que ele está chamando de sujeito? Prestem atenção. O status do sujeito na psicanálise. Acaso diremos que no ano passado fundamentamos, em 65, né? No seminário 65, 66, no seminário sobre o objeto da psicanálise. Chegamos a estabelecer uma estrutura que dá conta do estado de fenda, de Spaltung, em que o psicanalista o situa em sua prática. Em sua praxis, desculpa. Então, o sujeito está fendido. Não é fudido não, tá, gente? Fendido. Inclusive, não é preciso fuder para produzir um sujeito. Porque o sujeito não é o mesmo que um indivíduo, que uma pessoa, que um ser. Bom, na página 873, dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, ou seja, do saber, talvez passe por um paradoxo. É aí, no entanto, que se deve fazer uma demarcação, sem o que tudo se mistura e começa uma desonestidade que em outros lugares é chamada de objetiva, mas que é falta de audácia e falta de haver situado o objeto que malogra. Por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. Que chamem a isso como quiserem, terrorismo. Tenho o direito de sorrir
pois não era num meio em que a doutrina é abertamente matéria de negociatas que eu temia chocar quem quer que fosse, ao formular que o erro de boa-fé é dentre todos o mais imperdoável. A posição do psicanalista não deixa escapatória, já que exclui a ternura da bela alma. Se ainda é um paradoxo dizê-lo, talvez seja, aliás, o mesmo. O que o Lacan está retomando aqui é que, basicamente, nós, na medida em que operamos com o sujeito, devemos saber, afinal de contas, o que é o sujeito. Vocês já leram alguma coisa a respeito disso? Que o Lacan cita aqui, que de nossa posição de sujeito somos responsáveis, e as pessoas que escreveram, que falaram sobre, estavam colocando ali da responsabilização do sujeito, né? Uma pessoa deve ser responsável pelos seus atos e blá, 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 blá. Já viram isso acontecer? Pois é, isso não está no texto de Lacan. Pelo contrário, nesse mesmo texto, onde Lacan faz essa fala, né, essa escrita, um texto escrito, o Lacan, inclusive, insiste que o sujeito só pode ser pensado na medida em que ele é excluído. Ele tem uma relação de exclusão com o objeto. Com o objeto que o causa. O sujeito é assujeitado ao objeto. Qual texto é esse, Marcos? A Ciência e a Verdade. É o que está sendo citado aqui na página 44 do livro Psicanálise Clínica, né? Que nós estamos lendo. Vamos lá. E talvez o mais importante que nós, psicanalistas, A prática do psicanalista depende necessariamente da teoria. E se pensamos a psicanálise como uma operação sobre o sujeito, deveríamos sustentar minimamente de que sujeito estamos falando para, somente depois, nos colocarmos como analistas a receber outros em nossos consultórios. Certa vez, atendi a um cirurgião plástico que me disse que sua técnica era perfeita e que estava extremamente angustiado, porque uma paciente sua queria processá-lo por não ter tido o resultado que ela esperava. Ela estava na consulta com a mãe e o médico mediu os seios da paciente, dizendo que estavam perfeitos. A quantidade acordada de silicone, o aspecto, estava tudo de acordo com aquilo que a medicina podia propiciar. Perfeito para ele. Eis que ele escuta da boca da mãe que estava ótimo, que os seios estavam lindos e a paciente diz em alto e bom tom: não estão perfeitos como eu imaginava. Esse recorte clínico presta aqui para que retomemos um ponto antes de entrarmos no método clínico propriamente dito. Uma coisa é o ideal, outra coisa é aquilo que é possível. Lacan já nos atentava para uma psicanálise praticada e ensinada muito mais como uma mística, em que os aspirantes a psicanalistas ficavam à mercê do seu analista didata, que orientava a prática de cada um muito mais a partir do que fazia do que a partir de uma formulação teórica que fosse possível, não um ideal, mas uma certa espécie de convenção mínima que pudéssemos dizer que uma prática seria ou não uma psicanálise. Então nós temos ainda hoje supervisores que tentam fazer da sua prática clínica um ideal. Se colocando no lugar de mestre. E não tem problema nenhum em se colocar no lugar de mestre. A questão é que, isso é muito importante, o lugar do mestre é ocupado por alguém. Ele não é o mestre. Percebem a diferença? Ocupar esse lugar, para quem não passou pelo processo de descer na análise, vai produzir minimamente
Um tirano. É por isso, Marco, é por isso que você sempre fala aí, que a gente lê que o analista é um significante qualquer. Isso, precisamente. Precisamente. Em variantes do tratamento padrão, Lacan retoma a questão que fora trabalhada por ele em 53, na ocasião de escrever para a Enciclopédia Médico-Cirúrgica. Faz-se necessário compreender que o texto, anterior ao de 56, traz como que uma crítica de maneira geral dirigida aos psicanalistas, mas endereçado para fora da comunidade analítica. O texto de 56, denominado A Situação da Psicanálise, foi escrito e endereçado para a comunidade psicanalítica em razão do centenário do nascimento de Freud. No entanto, em ambos os textos, a mesma crítica se impõe, de que a psicanálise ela é uma ciência, de que ela não é uma religião. A princípio, dois discursos, discurso científico e discurso religioso. O discurso científico é aquele que pressupõe uma metodologia, pressupõe a verificabilidade daquilo que se propõe, né, como teoria, e pressupõe também a possibilidade, né, da modificação da teoria quando aquilo que se é esperado não se alcança. Algumas pessoas dizem que Freud era pseudocientista porque tudo se respondia como é inconsciente. Nada mais inconsistente do que essa afirmação. Afinal de contas, em 1920, quando Freud se dá conta da teoria ali da pulsão de morte, quando ele escreve sobre as questões da pulsão de morte, o que ele está fazendo é revisando e reorientando o trabalho analítico a partir dessa nova perspectiva. Em 1925, ele escreve Inibição, Sintoma e Angústia. E ali ele retoma a perspectiva já de 1900 sobre a interpretação dos sonhos para falar alguma coisa a respeito dos sonhos. No final da vida dele, ele pega novamente a teoria da angústia e a modifica. Ou seja, do começo ao fim da obra do Freud, ele está repensando e reatualizando a teoria da psicanálise para dar conta da clínica. Outras pessoas vão dizer assim, mas é isso, é porque é uma pessoa só e tal, é como se fosse ali, acreditem em mim. Em nenhum momento Freud fez isso, pelo contrário, Freud falava assim, não acreditem em mim. Tinha Freud, tinha Jung no começo lá, o termo complexo que Freud utiliza é de Jung, o termo isso, o id, em Freud, é de Grodeck. Grodeck foi um dos que mais estudou a psicossomática. O estudo da transferência é diferente. Freud foi um gênio, óbvio, articulou toda a teoria ali, mas, na verdade, ele foi um nome ao qual recaiu toda a descoberta. Vocês querem ver como isso funciona na física? Um tal de Einstein, já ouviram falar de Einstein? Já? A teoria de Einstein não é só de Einstein. Por que caiu no nome do Einstein? Depois procurem a teoria lá. Bom, depois de Freud tivemos muitos outros psicanalistas que trabalharam com a teoria e avançaram a teoria. Podemos dizer Reiki, o próprio Ferenczi, que está sendo reestudado hoje, Bion, Klein, Winnicott, blá blá blá, e Lacan, que retoma os fundamentos freudianos e coloca isso a partir de uma nova perspectiva. E uma vez que coloca a partir de uma nova perspectiva, nós temos a possibilidade de aplicar a psicanálise a muito mais pessoas. Ou seja, a psicanálise avança. Mantém-se os fundamentos de Freud? Mantém-se. Mas é possível reler esses fundamentos a partir de outras bases epistemológicas, o que faz com que, inclusive Freud escreve isso, o Lacan escreve isso em 64, o inconsciente freudiano e o nosso. Por que ele fala isso?
faz uma diferença entre o que era o inconsciente freudiano e o que é o inconsciente a partir de um retorno aos fundamentos freudianos. Alguma coisa mudou de forma significativa. Bom, acho que boa parte do trabalho de Lacan era para, de alguma maneira, formalizar cientificamente a experiência analítica, né? A questão é que a enorme maioria dos críticos ignora isso, ou não quer ver, ou não quer saber. E não foi só Lacan não, tá, gente? Leiam o André Green. André Green é um excelente teórico. Excelente. Ah, mas por que eu nunca ouvi falar do André Green? É porque não é uma leitura que eu costumo recomendar, porque vai para outra linha de trabalho. Acabei de comprar um livro dele, Narcisismo de Deus, Narcisismo de Morte. É. Sensacional. Então, tem outros autores também, contemporâneos, né, inclusive. Vamos lá. Os analistas de datas e as instituições psicanalíticas não estavam de acordo sequer sobre o que era a psicanálise e seu método nessa época, 56. A esse respeito, Lacan, citando Glover, nos demonstra explicitamente na página 329 de seus escritos que dentro da sociedade psicanalítica havia diversos grupos que tentavam manter a aparência de uma frente unida perante o público científico e psicológico. É evidente que, sob certos aspectos fundamentais, as técnicas praticadas pelos grupos opostos são tão diferentes quanto a água e o vinho. Palavras de Lacan. Seguindo mais adiante, Lacan irá afirmar que, abre aspas, a condição do mal entendido que assinalamos entravar a psicanálise no caminho de seu reconhecimento científico, tá? Revela-se, pois, reforçada por um desconhecimento que é interno a seu próprio movimento. Fecha aspas. Desconhecimento do quê? 3 coisas a princípio. Primeiro, o que é a psicanálise? Segundo, o que é a ciência? Terceiro, o que é o sujeito para a psicanálise com o qual nós operamos? Para prosseguir, espero que tenha ficado muito claro a proposta de que, independentemente do fazer de cada um, há que estar muito bem orientado pela teoria, e não por sei lá que sentimentos ou intuições do que fazer, como fazer ou quando fazer. Nas páginas seguintes, a ideia não é apresentar um seio ideal, mas um seio bom, uma mãe suficientemente boa para retomar com alguma ironia conceitos que nos permitem um certo xiste. Então, o que vocês encontram no livro, de alguma maneira, são elementos não completos, né? Mas que no mínimo permite aí aquilo que nós estávamos comentando, uma indagação, uma crítica, a produção de uma, sei lá, não de uma certeza, mas de um desejo de saber mais, talvez, né? Atento ao que fora trabalhado até aqui, espero que você não acredite em mim e, por obséquio, não me ame a ponto de não verificar aqui as inconsistências e falhas que todo texto e todo o ensino necessariamente tem. Recorro à abertura que certa vez ouvi de Aidels em sua aula sobre a formação da psicanálise pelo Instituto ESP. Essa aula, inclusive, vocês podem acessar gratuitamente no YouTube do ESP. Está lá sobre a psicanálise e a ciência, né? Não acreditem em mim. Não vim trazer a vocês uma verdade, mas o resultado de anos de estudos e pesquisas. Confiram as fontes, leiam, pesquisem a partir das referências aqui citadas e, se possível, de outras. A psicanálise carece
desse tipo de profissional. Bom, aqui então a gente encerra a discussão, né, dessa parte do capítulo, lembrando que semana que vem a gente começa justamente falando sobre as primeiras sessões em psicanálise.